São os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bom poder cultuar o nome do Senhor, em especial nesta ocasião do Congresso dos Jovens. A gente sempre se sente renovado, né? Em poder participar com os jovens dessas ocasiões de festividade. Tudo muito bonito. E quero agradecer a Deus pela rica oportunidade, ao pastor por confiar em nós, em trazer aqui uma palavra para os irmãos. Quero abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5. João, Evangelho de João, no capítulo 5. Também quero agradecer aos preletores, que antecederam, que pregaram a palavra aqui, tanto no culto ontem à noite, hoje de manhã na palestra, hoje à tarde na reunião de obreiros. Estamos muito edificados. A palavra do Senhor nos traz vida, nos traz sustento, ela nos fortalece a fé e ela nos guia, nos conduz. E vamos meditar um pouquinho mais, irmãos, no capítulo 5 e no versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 35. Talvez os irmãos podem perguntar por que eu não estou lendo no versículo tema, que é o capítulo 5 de Mateus, mas nós vamos chegar lá, tá, irmãos? Está conectado uma coisa com a outra. Diz assim a palavra do Senhor: Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Ele era a lâmpada, a candeia que ardia e iluminava. Este versículo aqui da Bíblia está falando sobre um homem muito importante, que ele marca o fim do estilo profético do Antigo Testamento, e ele começa a fazer profecias, abrindo aquilo que nós chamamos de Era da Graça. O seu nome era João Batista. Este versículo aqui está falando de João Batista, o precursor do Messias. Ele marca o tempo em que ele pregava uma mensagem que apontava para o Messias. João Batista, ele era filho de sacerdote. Seus pais, muito tementes a Deus. A sua mãe recebe a mensagem de que vai ficar grávida, vai ter um filho. O seu pai não acredita muito, nós conhecemos a história. Ele fica mudo por um tempo, até que o menino venha a nascer. E tem muitos milagres que cercam ali o nascimento de João Batista, mas até mesmo antes do nascimento. Quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que quando Maria, mãe de Jesus, foi visitar Isabel, a mãe de João Batista, a Bíblia diz que o menino que estava no seu ventre, no ventre de Isabel, ele saltou. E ali a Bíblia diz que o menino foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. E João Batista, sendo filho de um sacerdote, ele teria ali uma carreira eclesiástica, uma carreira ministerial, praticamente que garantida. Que era seguir a linhagem de sacerdotes. No Antigo Testamento era assim, os levitas dedicavam suas vidas ao serviço da religião judaica. Então João Batista, ele estava muito bem já preparado. Só que aquela profecia a respeito da sua pessoa trazia algo incômodo, que ele teria uma missão muito especial. E ele seria grande, ele seria forte, um grande pregador,
A sua mensagem seria uma mensagem muito forte, e foi assim que aconteceu. Só que ao começar a pregar a sua mensagem, e a mensagem é a seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa mensagem fez com que aquelas pessoas que estavam esperando até mesmo que ele fosse o Messias, passassem a não mais gostar dele. Porque, como ele tinha uma palavra muito boa, eles esperavam que ele seria o Messias. Mas a pregação, arrependa-se dos seus pecados, é uma pregação que não pega somente uma classe, uma parcela da sociedade. A pregação, arrependa-se dos seus pecados, é uma pregação que pega todo o espectro da humanidade. Pega o pobre e pega o rico. Pega o homem e pega a mulher. Pega o crente e pega o descrente. Pega o brasileiro, o peruano, o boliviano, o japonês e de qualquer nacionalidade. Arrependa-se do seu pecado é uma pregação muito forte e ela vai direto quebrando o nosso orgulho. O nosso orgulho é o maior pecado que nós podemos ter contra Deus. Porque eu estou dizendo, não necessariamente com as minhas palavras, mas com as minhas ações, eu estou dizendo, não há Deus. Eu estou dizendo, não preciso de Deus. Ou estou dizendo, eu sou maior do que Deus, porque eu posso governar a minha própria vida. Eu posso mandar na minha própria vida. Então Deus fica em segundo plano. Então a pregação, arrependa-se do seu pecado, é uma pregação que serve para todos. Ela vem uma pregação forte, uma pregação muito quente. E aqui no texto bíblico diz, ele era a candeia que ardia e iluminava. Candeia é a lâmpada. Hoje em dia nós temos vários formatos de lâmpada, né? Nós temos as lâmpadas fluorescentes, como essas daqui. Temos essas lâmpadas no formato mais oval. Só que na época de Jesus, a lâmpada ela era diferente, porque não existia energia elétrica. A lâmpada era o que nós hoje costumamos chamar, quem já morou em regiões remotas no Brasil ou em algum outro lugar, a lamparina. Né? Me lembro de minha avó que ela tinha uma lamparina que era nesse formato que vocês estão vendo aí na tela. Que poderia ser feito de argila, poderia ser feito de ferro ou poderia ser feito de bronze. Qualquer um desses materiais poderia fazer uma lâmpada como essa, uma candeia como essa. Ela tem um corpo arredondado, ela tem a alcinha para você pegar. Aquela boca em cima serve para você colocar o óleo, o azeite, que geralmente é feito de azeite de oliva. E ali onde está pegando fogo, tem o pavio, né? Que era feito de linho retorcido. E ali vocês estão vendo que tem uma chama, né? Tem um fogo que ele fica aceso. E essa chama, enquanto houver combustível, enquanto houver azeite, ela se mantém acesa. Eu acho que os irmãos já estão começando a entender o que é que a Bíblia está nos ensinando. Então, a Bíblia vai dizer que João Batista, ele era uma lâmpada que ardia e iluminava. Veja bem, nós somos um instrumento nas mãos de Deus. Foi pregado aqui ontem que a luz não pertence a nós. A luz, ela pertence a Deus. E nós somos um instrumento para transmitir essa luz. Só que a luz, ela não apenas ilumina. A luz, ela também aquece. E tem uma coisa muito interessante, que eu tenho certeza que os irmãos já fizeram essa experiência, que quando você sai aqui do lado de fora, principalmente no verão, que tem muitos insetos, quando você acende uma luz, vários insetos vêm ao encontro daquela luz. Só que quando eles sentem o calor,
eles tendem a se afastar. Então, eles desejam a luz, mas eles não querem o calor. Isso é muito comum, porque o Senhor Jesus, ele fala aqui no capítulo 5 e no versículo 35, que João Batista era uma lâmpada que ardia e iluminava. E aí Jesus fala para os judeus, principalmente para o pessoal da religião judaica, ele vai dizer assim: vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Eles queriam a luz de João Batista, que ele fosse o Messias prometido, que eles ali finalmente vencessem o Império Romano, que finalmente eles pudessem restaurar a glória do reino de Israel. Eles queriam a luz de João Batista. E muitas vezes o ser humano ele é assim. O ser humano ele quer chegar perto de alguém e quer se aproveitar só da parte boa que aquela pessoa tem a oferecer para ela. Principalmente nessa fase, né, em que os jovens estão passando, de querer aproveitar a beleza de vocês, de querer aproveitar a força física de vocês. Vai numa empreiteira fazer uma entrevista, eles querem até 35 anos. Já para desespero de quem passou dessa idade. Não sei quem. Eu me lembro a primeira vez que eu vi no anúncio e estava escrito até 35 anos. E eu já tinha passado os 35. Eu falei, eu já não estou servindo mais para qualquer coisa. Já não estou sendo tão cobiçado assim. Então, jovem, qualquer empreiteira vai querer se aproveitar da luz de vocês. Para pegar força física, para pegar o seu conhecimento de japonês que você está aprendendo na escola japonesa, para usar para o mundo, para usar para ganhar dinheiro em cima de vocês. Para vocês, eles vão querer pagar só um saláriozinho e eles vão querer ficar com todo o lucro. Querer aproveitar a beleza, aquela velha história do ficar, quer ficar enquanto é jovem e bonito, mas não quer o calor de um compromisso sério. Não quer olhar o pai da moça nos olhos. Não quer olhar nos olhos da mãe da moça. Não é namorado. É só amizade colorida. Cuidado, está querendo se aproveitar da tua luz, mas não quer ficar perto de você no calor. Quando a coisa queima, quando vem o aperto, nos teus defeitos, nas tuas limitações, aí quando a coisa aquece, aí começa, vai lá, fala com o teu pai, fala com a tua mãe, assim eu não quero, para mim não dá, desse jeito não dá, quer a luz, mas não quer o calor. E a lâmpada, aquela lâmpada que nós vimos, que ela não era a base de energia elétrica, ao passo que aquela pequena chaminha de fogo ali, ela queima, ela ilumina, mas ela também aquece a própria lâmpada. A própria lâmpada também é aquecida. Então, dependendo do material que você fizer, aquece a tal ponto que você não consegue nem segurar a lâmpada. Por isso eles faziam de algum material que pudesse ser resistente ao calor, que aqueça, mas que não me consuma, que fique quente. Tem até uma expressão, não sei se é tão jovem assim, que fala, a chapa esquentou. Não é tão jovem. Tá. Chapa quente. Quando vai fazer um hambúrguer, pega lá, não. Mas todo mundo já comeu hambúrguer, sabe? Chapa quente, pá, põe ali pra dar aquela tostada. A chapa é quente, mas ela não consome. Então, João Batista, ele tinha uma pregação onde ele estava cheio do Espírito Santo. O seu coração, a sua vida, estava cheio do óleo, do azeite, que é símbolo do Espírito Santo.
E por que é importante falar sobre isso? Porque o que mantém aquela chama acesa é a condução, que aquele pavio, ele está dentro, está embebido daquele azeite, aquele pavio, ele está conduzindo aquele azeite por dentro de si, e aí então, do lado exterior, aos olhos de todos, acende a chama. Ele pega aquilo que está dentro, ele conduz para fora aos olhos de todos. O tema do congresso em Mateus, no capítulo 5, está dizendo que ninguém acende uma candeia como essa e coloca debaixo da mesa. Mas você acende uma lâmpada como essa e você coloca no lugar alto para poder iluminar. O Espírito Santo é o que nos enche, é o que nos preenche. E ele se deixa consumir. Ele se deixa ser o combustível da nossa vida. O Espírito Santo está dizendo: pode aproveitar de mim, porque eu não acabo nunca. Pode pedir para encher, para transbordar, que nunca. Você pode orar e jejuar 24 horas. Nunca vai acabar do Espírito Santo. Nunca. E esse pavio que nos conduz à luz é a nossa mente, é a nossa vontade. Não adianta nada você ter à sua disposição litros e litros de azeite e você não ter vontade de colocar isso para fora. Jovem, igreja, não importa se você tiver muito talento, não importa se você tiver muitos dons, mas se você não trabalhar a sua vontade de ser crente, vai ficar aí, parado, escondido. Você precisa querer, você precisa desejar, você precisa treinar a sua mente para pegar o que está dentro de você, do Espírito Santo, e trazer para fora, a luz aos olhos de todos. Para iluminar. Essas lâmpadas, elas eram utilizadas em alguns lugares. Primeiro lugar que essas lâmpadas elas eram mais utilizadas. Mas deixa eu te perguntar, quem aqui já comprou lâmpada? Levanta a mão. Nem todo mundo, alguns dos jovens. Ok. A última vez que você comprou uma lâmpada foi para usar onde? Onde? No quarto, em casa? Sapateira, em casa, na sala, em casa? Já queimou a lâmpada lá? Já? 6 meses já. São um casal recém-casado aqui da igreja. Todo mundo, então, a última vez que comprou a lâmpada foi para usar? Em casa. Essas lâmpadas, o primeiro lugar que elas eram utilizadas era em casa. Uso doméstico. Sabe o primeiro lugar que você tem que ser crente? Em casa. E quem falou no quarto? No quarto. Na intimidade com o cônjuge. Na sala com os filhos. No quarto dos filhos. Na cozinha. Retirando o lixo. Varrendo o chão para a casa ficar limpinha. Colocando as coisas em ordem na casa. Perguntando para o seu filho como ele está indo na escola, se está tudo bem. Você perguntando para o seu pai, para a sua mãe, se está tudo bem no trabalho dele. A lâmpada começa a arder em casa. Uso doméstico. A gente tem que ser crente em casa primeiro. Se eu for crente na igreja, e aqui eu sou uma lâmpada que parece que é aceso, né? Parece que está pegando fogo e tal e tal. É só fake news. É só cover. É só para TikTok. Quando chega em casa, trevas. Escuridão. E os judeus, irmãos, e os povos antigos também, não só os judeus, outros povos antigos,
eles mantinham as lâmpadas sempre acesas. Porque a lâmpada acesa, ela é um símbolo de vida, de paz e de alegria. A lâmpada apagada era uma forma de dizer que aquela casa estava em melancolia, em desolação ou até em maldição. Ninguém deixava a lâmpada da sua casa se apagar. Era um cuidado, porque as lâmpadas pequenas exigem que de tempo em tempo você abasteça. Os irmãos se lembram da história quando a viúva, que já não tinha mais o que comer, o profeta chega até a casa dela e diz: o que é que você tem? Ela diz: olha, tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Porque de tudo que fosse faltar, o azeite era uma das últimas coisas que eles iam deixar acabar. Pode cortar a internet, pode cortar o acesso ao smartphone, pode cortar o carrão e pegar o carrinho, pode trocar o terno caro e pegar o terno mais barato, pode cortar o luxo e frequentar um pouco mais o Daiso, não tem problema. Mas a chama do Espírito Santo eu vou manter acesa no meu coração. Isso não vou deixar apagar. Eu vou dar glória a Deus com dinheiro no bolso e sem dinheiro no bolso. Eu vou dar glória a Deus indo bem ou indo mal. Eu vou dar glória a Deus, porque o que está em mim não se acaba nunca. E eu não vou permitir que apague. Então, antes de eu querer ser luz lá fora, antes de eu querer ser luz na igreja, antes de eu querer ser luz de aparência, eu tenho que ser luz em casa, no uso doméstico. O segundo uso das lâmpadas eram agora sim no sentido religioso. Qualquer templo, até mesmo outras religiões da antiguidade, eles tinham o costume de manter a lâmpada acesa em seus templos, em seus santuários. Vamos ler na Bíblia um pequeno trecho, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, dos versículos do 1 ao 4, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor. Quem é que servia ao Senhor? Mas antes de Samuel está escrito? O jovem Samuel servia ao Senhor. Jovem, servir ao Senhor não é perda de tempo. Servir ao Senhor não é desperdício de tempo. Não é. Servir ao Senhor na juventude é servir ao Senhor com o melhor dos seus dias. Faça isso. Fica na igreja ensaiando, fica na igreja aprendendo, fica na igreja fazendo gincana, fica na igreja tocando, brincando, fica na igreja cultuando, fica na igreja limpando, fica na igreja fazendo um cenário bonito como esse daqui. Passe os seus dias com Jesus e com os irmãos. Você está ganhando. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, que era o responsável pelo trabalho religioso naquela época, naquele momento. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Que frase linda! Quando eu vejo alguém que escreve algo bonito, eu admiro. Admiro quem escreve bem. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. A palavra do Senhor vale para você hoje? Muito ou pouco? Muito. Eu falo para os alunos do seminário teológico: compre livros, compre Bíblias. Compre Bíblias de estudo, qual que é boa? Aqui tiver lá naquele balcão, compre, porque é boa.
compra a Pentecostal, compra a Thompson, compra a Aplicação Pessoal, compra Antônio Gilberto, compra a NAA, compra a Apologética, compra o que tiver. Porque isso vai ser alimento para a tua alma. Ela vale, tem valor. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Próximo versículo. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel, o jovem Samuel, deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Eu quero dizer uma coisa: Deus nunca vai deixar a lâmpada no seu templo, na sua igreja, se apagar. Nunca. Se você não quiser, se a irmã não quiser, se o irmão não quiser, se o obreiro não quiser, se eu não quiser, Deus vai salvar e vai levantar alguém que queira, porque a lâmpada no templo do Senhor nunca vai se apagar. Às vezes a gente quer ficar valorizando muito o passe. Se não fizer assim, aí eu também não fico. Se fizer assim, eu vou para outra igreja. Se fizer assim, eu vou desviar. Se fizer assim, não valoriza muito não, irmão. Porque a maior graça foi Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário por mim e por você. A gente devia entrar de joelho na presença do Senhor, agradecendo todos os dias. E não ficar fazendo, manha, mimimizinho. Ai, Jesus, vou desviar. Não sei se eu sou crente, se eu não sou crente, não sei. Me resgata, Jesus. Jesus já te resgatou, irmão. Jovem, Jesus já te resgatou na cruz do Calvário. Ele era Deus, em forma de Deus, todo-poderoso. Ele se condensou num pequeno zigoto, lá no ventre de Maria, para morrer na cruz do Calvário, sendo cuspido, sendo chicoteado, para te resgatar, e você ainda quer que Ele te faça mais alguma coisa? Ele já fez. Então, antes que se apagasse a lâmpada no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. A gente conhece a história. Samuel ele ainda não entendia muito da voz do Senhor. Ele levanta correndo aí no versículo 4, ele vai até Eli e fala: Eli, eis-me aqui porque tu me chamaste. Aí Eli fala: não, eu já estou dormindo até. Volta para a tua cama. Aí daqui a pouco, Deus chama Samuel de novo. Samuel levanta, vai até Eli de novo. Eis-me aqui porque tu me chamaste. Eli já estava velhinho, mas eu estou quase dormindo aqui, rapaz. Não te chamei, volta para a tua cama dormir. E Samuel volta para a cama dele dormir. Terceira vez, ele corre até Eli. Tu me chamaste, eu ouvi, você falou, Samuel, Samuel. Ele disse: eu não te chamei, rapaz, volta. Peraí. Olha a importância de pessoas experientes nos dando conselhos. Então Eli entendeu que o Senhor estava falando com Samuel. Está vendo, jovem, a importância de ter pessoas experientes? De ouvir o papai, a mamãe, de ouvir o pastor, de ouvir a missionária, de ouvir o líder dos jovens. Não tem líder de jovens que queira ver o grupo diminuir. Desconheço. Não tem pastor de igreja que queira ver a igreja diminuir. Desconheço. Alguém que chega e diga assim: olha, quero mais que ele fique numa vida miserável, assim ele sai da igreja. Duvido. Todo líder, todo pastor, toda missionária, ele quer que as pessoas da igreja tenham uma vida próspera e feliz. Para que a igreja também seja uma igreja próspera e feliz. Então todo conselho que vem é um conselho bom.
Samuel não entendia a voz de Deus. Então, Eli, entendendo que Deus estava falando diretamente com Samuel, Eli não ficou enciumado. Ele era um bom líder. Ele queria que os seus liderados também aprendessem a ouvir a voz do Senhor. E aí então Eli disse para Samuel: Samuel, volta a deitar. Se essa voz te chamar de novo, você diga assim: Senhor, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui. E quando Deus vai e fala com Samuel, ele diz: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Então o Senhor abre a boca e começa a falar com Samuel. Aleluia. Antes que a lâmpada se apagasse. O outro uso da lâmpada também era para conduzir cortejos nupciais. Hoje em dia a gente faz as festas de casamento, geralmente a gente faz num lugar fechado, e aí todo mundo fica sentado esperando e a noiva entra pela porta, né? Só que antigamente era diferente. Em algumas culturas até hoje faz do jeito antigo. Havia um cortejo nupcial conduzindo o noivo, conduzindo a noiva, e eles iam com lâmpadas, né? Com lamparinas ou com candeias. Se você se lembrar da parábola das 10 virgens, né? No capítulo 25 de Mateus, você vai se lembrar. Só que das 10 virgens que estavam conduzindo aquele cortejo nupcial, 5 eram prudentes e 5 eram chamadas de loucas. E o que é que definia uma prudente de uma louca? Era o vestido, o modelito, o corte. Não entendo muito de vestido, entendo mais de paletó. O que é que definia se tinha pérolas? Ou a idade da noiva? Se tinha 18, se tinha 20, se tinha 25, acho que o ideal para uma moça se casar é aos 30, mas tudo bem, cada um que faça o que achar melhor. O que definia de chamar uma de prudente e a outra de louca? A Bíblia diz lá no capítulo 25 de Mateus: as prudentes tinham azeite reserva e as loucas só tinha um pouquinho de azeite. O que vai definir se nós somos prudentes ou loucos neste mundo não será o nosso extrato bancário, não será os lugares que possivelmente vamos passear aí pelo mundo. Tomara que todos tenham condições financeiras para viajar bastante. Se quiser, paga minha passagem, eu vou junto. Não tem problema, prosperidade e riqueza. Mas se você trocar o azeite do seu coração, o Espírito Santo do seu coração, pelas coisas deste mundo, então a Bíblia estará dizendo: você é um louco. Afastar-se da presença de Deus, segundo a Bíblia, é loucura. Ser uma lâmpada sem azeite, dá para imaginar? Imagine aquela lâmpada que mostramos aqui. Se não tem azeite nela, ou se o azeite acaba, quem aí já usou a lamparina no passado sabe, quando acaba, só que no Brasil faz com querosene, né? Só que quando acaba o combustível, aquele pavio, ele faz o quê? Uma fumaça. Uma fumaça geralmente preta, dizendo: acabou o azeite. Quando da nossa vida começa a sair uma fumaça ruim, quando da nossa vida só sai murmuração, só sai fofoca, só sai reclamação, só sai choramingo, quando da nossa vida só sai inveja, só sai o que não presta, é porque o azeite se acabou. Porque quem está cheio do Espírito Santo, ele vai falar de coisas boas. Ele vai dar glória a Deus, mas também numa conversa com os irmãos, ele só vai falar aquilo que é frutífero, aquilo que prospera, aquilo que gera vida. E sabe uma coisa interessante na lei da física?
Pastor Kenichi ontem falou de fotossíntese, falou, não posso perder, né? Eu tenho que trazer alguma coisa também, né? Ele trouxe biologia, eu vou levar um pouquinho de física. Uma coisa interessante da física é que o objeto, o corpo que recebe calor, ele, parte desse calor, ele segura para si e parte desse calor, ele emite. Ele passa para alguém. O crente cheio do Espírito Santo, ele bebe do Espírito Santo, ele se enche do Espírito Santo, e isso faz bem para ele, ele quer passar para o outro também. Quer passar para o outro também. Sabe o que eu mais quero ver aqui, irmãos, em breve? Jovens que preguem melhor do que eu. Jovens que cantem melhor do que eu. Isso já eu sei que está mais fácil. Aqui já tem jovens que começaram a tocar violão depois de mim e hoje tocam mais do que eu. E eu fico feliz por isso. Eu quero ver jovens que falem mais japonês do que eu, que saibam mais teologia do que eu, que ganhem mais dinheiro do que eu. Eu quero ver vocês prosperando mais do que eu. Porque o que o Senhor tem para mim é para mim. E o que Ele tem para você é para você. Eu não vou te invejar. Eu vou ficar feliz em te ver crescendo, prosperando, iluminando. Para a glória do reino de Deus. Para a glória do reino de Deus. Jovens, não quero ver vocês numa fábrica trabalhando na linha de montagem. Quero ver vocês prosperando. Em lugares chave na sociedade japonesa. Transmitindo o calor e a luz de Jesus Cristo. Ele era lâmpada que ardia e iluminava. A diferença do calor que arde e ilumina é só uma. É que a luz é perceptível aos nossos olhos. E o calor não é perceptível aos nossos olhos. Porém, ambos são energia sendo transmitida. Você pode receber o calor através de ondas. E você coloca ali sua mãozinha e recebe as ondas. Sabe quando você põe assim no estogo, assim a mão? Você pode aquecer a água, ou você pode encostar um objeto no outro. Se você pegar um objeto, que esse objeto está a 20 graus, e pegar um objeto com 200 graus de calor, quem é soldador sabe disso, irmão Rodrigo? Tem bastante queimaduras pelo corpo, sempre dá uma esquentada assim na peça que você acabou de soldar. E quando você junta esses dois objetos, esse que está a 200 graus, ele vai esfriar um pouco, porque ele vai transmitir do calor dele para o outro. E aquele que estava a 20 graus, ele vai se aquecer, e ambos vão chegar numa temperatura comum. Olha a importância de ter uma família crente. Olha a importância de ter um casamento entre crentes. Porque quem está cheio do Espírito Santo vai compartilhar com o seu cônjuge. Se um ficar fraco, o outro abraça e aquece. Tem dia que é o marido que fica meio preocupado, difícil, a esposa vai e dá um abraço. Tem dia que a esposa que está meio preocupada, meio difícil, o marido vai e dá um abraço. Às vezes os filhos estão meio borocochô, como dizia a minha avó. Estou muito saudoso da minha avó, porque ela faleceu essa semana. Meio borocochô, meio triste. O pai vai lá e abraça o filho. Quem aí é filho já recebeu um abraço ou do pai ou da mãe quando estava borocochô? Tem? É gostoso, não é? A palavra do Senhor Deus fala em Eclesiastes que é melhor serem dois do que um. Porque trabalhando tem melhor paga do seu trabalho. Lá também diz que se um cair, o outro levanta. E sabe o que mais diz lá? Que quando ambos deitam junto, ambos se aquecem. Sabe quando está aquele frio do inverno japonês? Talvez ali em Nagano, pastor Márcio, com aquela neve maravilhosa. E você toma um banho e você sai correndo e
tchum, debaixo do cobertor. Se você está sozinho, você fica ali, demora um pouquinho para se esquentar. Mas se tem alguém ali te esperando, para quem é casado, é muito bom chegar lá e já ter alguém quentinho para você dar um abraço gelado. Em casa, geralmente é a Amy que coloca o pé gelado no meu pé, assim eu fico tentando... É bom ou não é? O que foi que nós vimos no teatro aqui? Um teatro que não houve pregação com a voz, igual eu estou pregando aqui. Mas um teatro que falou muito. Até as crianças entenderam. Que quando cada um andava sozinho com a lâmpada, o inimigo vinha e apagava a luz rapidinho. Mas aí Jesus mudou a estratégia. Não que ele já não soubesse antes. Eu gostei muito de Jesus tocando violão aqui, irmãos. Nós vamos publicar foto depois, vai ficar legal. Compartilhem. Só aqui. Mas Jesus mudou a estratégia, não que ele soubesse antes. Mas a caminhada cristã é um aprendizado. E ele passou a conectar um com o outro. E eles ficaram aqui, de braços dados, conectados. E quando o diabo apagava a luz de um, os outros 2, 3 acendiam a luz do irmão. Lei da física e também lei espiritual. Na lei da física diz que 2 corpos juntos, um vai passar calor para o outro e os 2 vão ficar da mesma temperatura. Ajudar um irmão, você perde um pouco. Ajudar alguém, você vai dispor do seu tempo, você às vezes dispõe do seu dinheiro, você dispõe da sua intelectualidade, da sua capacidade mental, você se desgasta. Emocionalmente você também se deixa desgastar. O apóstolo Paulo falou isso. Eu me deixarei gastar e desgastar por amor de vocês. Mas quando isso acontece, aquele irmão que estava com azeite tão baixinho, quase apagando a lâmpada, ele se sente amado. O calor do irmão, do coração do irmão, das palavras do irmão, começa a aquecer o coração dele, e aquela chama que estava quase se apagando, começa a acender novamente. Aleluia! A diferença da luz para o calor é que os olhos veem. Às vezes nós fazemos obras, e na hora elas aparecem, a gente vê na hora o resultado. E às vezes tem coisas que a gente faz, a gente fala, a gente faz, a gente fala, parece que não teve resultado. Mas saiba, a palavra de Deus nunca voltará vazia. A palavra de Deus, ela tem efeito. A pessoa pode fazer cara feia, pode dizer que não está gostando, mas lá no coração dela vai arder, vai queimar, aleluia. Os teus olhos não veem, mas o coração dele está sentindo o Espírito Santo de Deus agir. Indo já para o final, irmãos. Essa lâmpada, ela também tinha o objetivo de guerra. Ser um instrumento de guerra. Eles utilizavam no formato de tochas. Embebia uma espécie de pano em um combustível, ateava o fogo e levava. Os irmãos se lembram de Gideão. Ele leva o cântaro e leva tochas. Os 300 de Gideão. E eles tocam a buzina diante dos inimigos, jogam os cântaros para quebrar e levantam as tochas. E gritam, por Deus e por Gideão. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas a nossa luta é contra as potestades do universo que nós não vemos, mas ele existe. Do maligno, de Satanás. E para você ter arma espiritual, você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Como você se enche do Espírito Santo de Deus? Orando, lendo a Bíblia, comungando, cultuando ao Senhor, sendo um bom filho, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe. O coração da gente fica aquecido. Não é só no culto que a gente se alegra.
Mas chegar em casa e um pequeno gesto, isso também alegra o coração. A gente fica feliz. Então a nossa luta, ela precisa ser espiritual. E por que ler a Bíblia? Ler a Bíblia não é se alimentar da palavra? Você sabe como que o seu corpo tem calor? O nosso corpo, ele tem calor? Sabia que as roupas não esquentam a gente? Sabe o que acontece? A roupa que a gente coloca, ela segura o calor que o nosso corpo emite. A roupa não esquenta, ela segura o calor. Por isso, quando a gente põe um casaco, a gente fica aquecido pela espessura, pela cor. Tem cor que segura mais calor, sabia? Cores escuras. Seguram mais a luz também. E esse calor do corpo vem de onde? Vem do alimento que a gente come. Então, quando você se alimenta, o seu corpo vai quebrar, vai transformar aquilo em moléculas e vai dar energia para o seu corpo. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Só tem um probleminha da lâmpada. Está vendo que aquela chaminha é tão pequena? Ela só serve para iluminar um pequeno espaço. Se eu colocá-la a essa altura, ela vai iluminar aqui e talvez aonde eu estou. Se apagássemos todas as lâmpadas da igreja e eu ficasse só com uma lâmpada dessa que vocês estão vendo na imagem, aqui ficaria claro e todos vocês estariam no escuro. Eu, sozinho, teria que ir até outro para iluminar o outro. É conhecida uma frase, um dito, de que um jovem, ele foi até um velho profeta e disse: profeta, o senhor está pregando e ninguém se converte. Ninguém muda. Por que você continua pregando? E aquele velho profeta disse: eu não prego para que os outros mudem. Eu prego para que eu não mude. Eu leio a Bíblia, eu me preparo e eu prego. Quem quiser se converter, nessa mensagem que eu estou pregando agora, quem quiser se converter, se arrepender, será uma decisão pessoal de cada um aqui nessa noite. Mas isso arde no meu coração, para que eu não mude. Então, o que pode ser melhor do que a lâmpada? Se João Batista ele era só a lâmpada, e nós também somos apenas uma lâmpada, que a gente se aquece, arde, ilumina e também aquece poucos. O que pode ser melhor do que a lâmpada? O que pode ser melhor do que todas essas lâmpadas aqui juntas? Quer ver essas lâmpadas aqui perderem o poder? Quer ver o brilho dessas lâmpadas aqui servir como nada? Espera das 6 da manhã ou 5:30 da manhã e vocês verão que essas lâmpadas aqui não servirão de nada. Por quê? Lá fora e aqui dentro brilhará o sol. O sol. O sol, ele virá com toda a sua força. Eu fiz uma anotação. A temperatura do sol chega a 15,7 milhões de graus Celsius. E a quantidade de energia que o sol gera é de 63 milhões de watts. Uma lâmpada dessa talvez tenha 50 watts. Agora imagine 63 milhões de watts. É a força do sol. Esse sol, ele vem e brilha para todos. João Batista, ele era só uma lâmpada dizendo: eu não sou o Messias, mas vem um depois de mim, que é antes de mim. Ele sim é o que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Vocês receberão o sol da justiça. Malaquias, no capítulo 3,
Se puder, a gente pode acompanhar aqui na tela, e você pode acompanhar na sua Bíblia. Se puder, abra Malaquias capítulo 3, versículos 19 e 20, para a gente encerrar. O que a Bíblia fala sobre o sol da justiça? Malaquias 3, versículos 19 e 20. Senão a gente lê direto aqui também. Diz assim a palavra do Senhor. Eu acho que eu anotei errado. Não é Malaquias 3. Vou ficar devendo, porque... Quatro, 2? Isso mesmo, 4:2. Muito obrigado. Mas, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Para vocês sairá o sol da justiça. Mas e para quem não crê no Senhor? Vamos ler um versículo anterior, versículo 1. Eis que aquele dia vem... Como? Ardendo como fornalha. Ardendo como fornalha. E todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Irmãos, o calor do Senhor é um calor purificador. A santidade de Deus, ela tem o significado para a gente como um fogo abrasador que consome e purifica. Uma palha no fogo abrasador, ela queima e não se vê mais. Mas o ouro, ele é purificado. Você quer ter uma vida que se acaba como uma palha e você jogou a sua vida fora? Ou a tua vida é preciosa como um ouro? E quando você está diante de Deus, você se sente purificado. Os irmãos se lembram de Isaías? No capítulo 6, Isaías, ele tem uma visão, ele vê Deus, ele vê serafins em volta de Deus, e aí ele diz assim: ah, Senhor, eis que eu sou um pecador, e eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros, eu vou morrer. Então a Bíblia diz que um serafim pegou uma brasa lá no altar, no céu tem brasa. No céu tem fogo. Aleluia. No céu arde e purifica. Se você não gosta de santidade na terra, você não vai querer ir para o céu. Se você não gosta de purificação na terra, você não vai querer ir para o céu. Se você não gosta de fazer o que é certo na terra, você não vai querer ir para o céu. Se você não gosta de obedecer na terra, você não vai querer ir para o céu, porque no céu tem regra. Se você prefere o sujo em vez do limpo, você não vai querer ir para o céu, porque no céu só tem limpeza, só tem pureza. Se você se deleita, desculpa, mas é a Bíblia que fala isso, como um porco se revolve na lama do pecado, e você gosta, você não quer ir para o céu, porque no céu não tem esse tipo de impureza. Eis que o dia do Senhor virá como um fogo abrasador, e os soberbos serão consumidos como palha. Mas para os que temem o Senhor, nascerá o sol da justiça. Aí, meu irmão, você não vai mais precisar da pregação de João Batista, não vai precisar da pregação de pastor Jonas, não vai precisar da pregação do pastor Kenite, não vai precisar da pregação de mais ninguém,
Porque você teve um encontro com o sol da justiça. Quando Isaías teve esse encontro, o serafim pega a brasa viva, quente, ardente, toca no lábio dele e purifica o lábio dele. Aleluia! Você já fala línguas estranhas? Você já é batizado com o Espírito Santo? Você já tem dons? Se você não tem, peça ao Senhor, porque Ele batiza com o Espírito Santo. Ele toca o seu lábio. Se você não crê, creia em nome de Jesus, porque é uma promessa. Ah, não acredito, não creio. Não tenho por que não acreditar, está escrito na palavra do Senhor. Sabe, irmãos, quando o povo estava passando, caminhando lá no deserto, fugindo do faraó e dos egípcios, a Bíblia diz que vinha uma coluna. E essa coluna se colocava entre o povo de Deus e entre os egípcios. Do lado do povo de Deus, ainda que fosse noite, aquela nuvem, aquela coluna de fogo iluminava o povo como se fosse dia. E não só iluminava, mas também aquecia o povo. Mas para quem não temia a Deus, ficava como trevas, trevas espessas. Trevas que não dava para enxergar nada, andava como que apalpando. O crente, ele não anda perdido. O crente, ele não anda duvidando. O crente, ele tem certeza, porque o Senhor o ilumina. Vamos colocar em pés? Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Eu não sei como anda a sua vida, a sua lâmpada. Eu não sei como você está na sua fé hoje. Eu sei que ontem eu vi muitos jovens irmãos e irmãs aqui diante desse altar de joelhos dobrados, chorando, derramando lágrimas, molhando o chão, se quebrantando na presença do Senhor. E na lei da física tem uma regra, que o calor ele atua mediante a área que você abre. Por exemplo, se de uma Bíblia como essa, eu colocar calor só aqui na pontinha, nessa área, se eu abrir só um pedacinho aqui para pegar calor, essa Bíblia não vai aquecer nunca. Só a pontinha dela que vai ficar aquecida. Se eu pegar o calor e trouxer para uma área maior e deixar que o calor pegue aqui, vai começar a esquentar um pouquinho mais. É lei da física. Não posso fazer nada. Mas se eu desnudar por completo essa área e colocar o calor na área por inteiro, essa Bíblia ficará aquecida por inteiro. Entregue a sua vida ao Senhor. Por inteiro. Não deixa só um pedacinho, não. Não fica com reservas, não. Não fica oferecendo migalhas da sua vida para Deus, não. Só o que dá, quando dá e se der. Não tenha medo de rasgar o seu coração e dizer: Senhor, eu sou todo teu. Pode me aquecer. Eu quero ser cheio. Eu não quero ser uma lâmpada vazia. Eu quero arder constantemente, diuturnamente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não vai se apagar. A chama do Espírito Santo no meu coração não vai se apagar. Que você faça esse compromisso hoje com o Senhor. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.